Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Mais uma vez nós estamos aqui para cumprir o propósito desse canal, que é servir de ferramenta para assistenciar o corpo de Cristo. Siga vendo nos próximos minutos e nós temos novamente uma palavra de Deus prática e acessível para abençoar a sua vida. Então, o texto que eu quero usar como base para a palavra que eu vou trazer hoje para você da parte de Deus está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É sobre andar pelo Espírito que eu quero falar com você através desse vídeo agora. O contexto dessa frase que Paulo traz à igreja da Galácia é uma advertência acerca de como eles estavam administrando a sua nova condição, a sua nova vida em Cristo, como pessoas nascidas de novo. Quando Paulo diz se vivemos pelo Espírito, a partícula se aqui não está trazendo um questionamento sobre eles terem vida no Espírito, porque isso é uma carta à igreja. São pessoas nascidas de novo, são pessoas que já tinham experimentado a regeneração por meio da fé em Cristo. Mas a atenção que Paulo chama aqui é para a necessidade de que eu e você, no caso aqui a igreja dos Gálatas, deva proceder, deva andar de acordo com a nova natureza que eles receberam em Cristo Jesus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E fica muito claro a função de que Paulo estava trazendo iluminação acerca da experiência do novo nascimento. Aqui em Tito, no capítulo 3, diz assim: houve um tempo que nós também éramos insensatos e desobedientes e vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse texto bíblico, ele mostra aquilo que aconteceu comigo e com você, quando nós éramos ainda inimigos de Deus, como a Bíblia diz, e por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos atribuiu salvação. Jesus nunca cometeu pecado, mas Ele se fez pecado para nos atribuir justiça. E o reclame de Paulo, a insatisfação de Paulo em relação aos Gálatas era exatamente porque eles estavam sofrendo pressões, e em função dessa pressão eles estavam saindo, migrando da simplicidade da vida pela fé. Paulo diz em dado momento que eles corriam bem, que eles estavam andando bem, mas por alguma razão eles estavam abandonando a simplicidade da fé. E o que estava acontecendo aqui, a igreja da Galácia, que é uma região que compreende algumas cidades como Derbe, Icônio, Antioquia, era a carta aos Gálatas foi uma carta direcionada a uma região de igrejas, onde havia muitas igrejas. Estavam sofrendo com a intromissão dos chamados judaizantes, que eram judeus supostamente convertidos ao Evangelho, que estavam querendo acrescentar a simplicidade da fé, o adendo da lei, como sendo requisito para a salvação. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus realmente é o Salvador, mas eles precisavam, além de crer em Cristo, adicionar a isso as práticas da lei para serem pessoas realmente salvas. E aí onde Paulo chama a atenção deles e diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Eu quero trazer uma sinalização para você, cristão, na nossa caminhada pela fé. O diabo, o meu e o seu adversário, ele vai trabalhar no sentido de querer comprometer essa nossa caminhada, de querer dificultar a simplicidade da fé, de querer trazer acréscimos, adendos para comprometer essa simplicidade que a Bíblia diz que nós acessamos essa graça que nos alcançou, que nos salvou por meio da fé. A ênfase da palavra que eu quero trazer para você hoje tem a ver com a nossa liberdade em Cristo, tem a ver com andar pelo Espírito, assim como já somos nascidos de novo no Espírito. Aqui, ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a jogo de escravidão.
Quando nós recebemos Jesus, entramos na família da fé animados, motivados, algumas pessoas dizem aleluiados, mas vão haver sim oposições, vão haver iniciativas por parte do nosso adversário para tentar comprometer essa liberdade que Paulo enfaticamente diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem novamente se colocar debaixo de jugo de escravidão. Quando Paulo diz: se nascemos no Espírito, vivamos também pelo Espírito, ele estava fazendo uma leitura de como aquelas pessoas estavam se comportando, sendo elas pessoas nascidas de novo. Trazendo para a nossa realidade hoje, que temos um contexto religioso, evangélico, como as pessoas dizem, entender o que é uma vida pelo Espírito, nem sempre é tão simples assim, porque existe uma compreensão genérica de que uma vida pelo Espírito é uma vida na manifestação dos dons, é uma vida debaixo de um constante quadro do espetacular e do sobrenatural. Mas eu quero te dizer, com base na palavra, que uma vida no Espírito é uma vida seguindo os impulsos que a palavra causa. Quando nós ouvimos esse significado ou essa tentativa de explicar o que é uma vida no Espírito com base nessas manifestações, muitas pessoas se sentem inadequadas, inaptas, porque não estão vivendo nisso, e isso tem sido a razão de não haver o progresso que Deus espera que tenhamos, porque Ele proporcionou as condições para que possamos progredir. Mas Paulo deixa muito claro na palavra, e ele vai começar a explicar aos Gálatas o que é a vida pelo Espírito. E ainda aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5 e a partir do versículo 16, ele diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então aqui Paulo deixa muito claro, explicando para os Gálatas, que existe uma milícia, que existe uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. Jesus, ensinando aos discípulos, ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui em dado momento ele disse que essa batalha é para que a gente não faça aquilo que a gente deseja fazer. No final do texto diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E quando ele diz de modo que vocês não fazem o que desejam, ele está aqui dando ênfase a pessoa espiritual que eu sou, a pessoa espiritual que você é. Aquilo que eu desejo fazer, que não faço em função da milícia do meu espírito com a minha carne, é aquilo que o espírito pronto deseja fazer, é aquilo que o meu espírito e o seu espírito recriado reconhece que é correto. Nós temos uma inclinação em função do Espírito Santo habitando no nosso espírito para fazermos o que é certo, para vivermos a verdade da palavra. No entanto, existe essa milícia, existe essa batalha, a ponto de Paulo trazer essa sinalização: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós somos pessoas nascidas de novo, nós já passamos pela experiência do novo nascimento. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós sabemos que morte espiritual nada mais é do que separação de Deus. Quando Cristo veio e promoveu essa paz, como diz lá em Efésios 2, e nos tornou membros da família de Deus, nós passamos a ter vida novamente no Espírito. Então não existe questionamento sobre se vivemos no Espírito, temos vida no Espírito. O que nós precisamos é, a partir dessa vida que temos no Espírito, andar também por esse Espírito. Amém? Paulo, para deixar isso ainda mais claro, aqui continuando no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 19, ele diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, egoísmos, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu fazer uma observação bem rápida, que aqui é Paulo escrevendo a uma igreja, Paulo escrevendo a pessoas crentes, Paulo escrevendo a pessoas nascidas de novo, Paulo escrevendo a pessoas que têm vida no seu espírito humano recriado. No entanto, ele precisa deixar de forma muito clara o que são as obras da carne. Então isso deixa patente para mim e para você essa possibilidade de, mesmo sendo pessoas nascidas no Espírito, podemos não estar andando no Espírito. E se porventura
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e todas essas outras coisas que são catalogadas aqui como obras da carne, está presente na minha vida e na sua vida, é um sinal. Isso não é uma palavra acusativa, mas é uma palavra de sinalização. Se essas coisas estão presentes na minha vida, se essas coisas estão presentes na sua vida, é sinal que nós estamos precisando alinhar o andar pelo Espírito com a vida que nós já temos no Espírito. É possível alguém ter vida no Espírito e ter essas práticas em sua vida, o que pode inclusive levar à morte espiritual. Paulo, para deixar isso ainda mais claro, a partir do versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Uma vida no Espírito, como já falei, é uma vida seguindo os impulsos que a palavra causa, é uma vida de obediência àquilo que a palavra de Deus diz e, consequentemente, uma vida de crucificar a sua carne. Diferente do que alguém possa pensar, que uma vida no Espírito é uma vida de constante manifestações nos dons. Inicialmente, uma vida no Espírito é uma vida onde o indivíduo, o crente, ele consegue submeter a sua carne ao seu espírito que está cheio da palavra. Essas coisas não são difíceis, como alguém pode pensar, de serem alcançadas. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, ele diz: a palavra está perto de vós, na sua boca e no seu coração. O principal objetivo desse vídeo é trazer para você de forma muito simples essa iluminação. Em vez de ficarmos focados em coisas que estão distantes demais, como seria, por exemplo, um patamar de operação e de atuação espiritual, onde os dons, as manifestações, elas estão sempre presentes. Na verdade, o que Paulo está instruindo aqui à igreja de Gálatas, e o seu contexto deixa muito claro, é que não se pode receber vida no Espírito e abandonar essa vida em nome de um caminhar humano, em nome de um caminhar legalista, apenas de regras. A Bíblia diz que a justiça que nos foi atribuída é de fé em fé, do princípio ao fim é pela fé, porque o justo viverá pela sua fé. Então, se vivemos no Espírito, e vivemos porque nascemos de novo, porque recebemos Jesus, andemos também no Espírito. Andar no Espírito é praticar a palavra. Andar no Espírito é sujeitar a nossa carne. Andar no Espírito é seguir a risca aquilo que a palavra diz acerca da minha e da sua vida. E para isso nós não estamos sós. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Para isso, antes de ser assunto aos céus, Jesus vacinou todos os seus discípulos, dizendo: não se preocupem, eu estou indo. Na verdade é necessário que eu vá, mas eu enviarei outro igual a mim, outro Consolador. Ele vos ensinará sobre todas as coisas, ele vos fará lembrar sobre todas as coisas. Ele é aquele que vos conforta, que vos consola, que vos ensina, que advoga a vossa causa. Ele disse: vocês não estarão sós em nenhum momento, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar pelo Espírito é mais simples do que algumas pessoas pensam. Jesus, ensinando aos seus discípulos em João 6:63, ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quer viver uma vida pelo Espírito? Viva uma vida praticando a palavra. Viva uma vida em linha com a palavra. Ah, pastor, e os dons? E as manifestações? Isso também é vontade de Deus. E isso vai acontecer fatalmente como consequência de uma vida prática, de uma vida de obediência, de uma vida de sujeição às verdades de Deus. De forma muito simples. Era isso que eu tinha para falar para você da parte de Deus. Se vivemos no Espírito, e eu volto a repetir, fazendo alusão ao novo nascimento que eu e você já participamos, que eu e você já entramos pela porta da salvação. A continuidade do texto diz: obrigatoriamente andemos também pelo Espírito. Isso fala do pragmatismo da nossa vida, isso fala do nosso caminhar, isso fala de como eu e você devemos proceder, deixando transbordar a vida que nós já recebemos dentro. Amém? É pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós alcançamos a promessa, é pela fé que nós acessamos a graça. Amém? Não deixe se perder da simplicidade de viver aquilo que Deus conquistou na pessoa de Cristo para mim e para você, em função de argumentos humanos, em função dos princípios elementares desse mundo. Amém? Uma vida no Espírito é mais simples do que algumas pessoas tentam explicar. Viver pelo Espírito é viver debaixo da influência de Deus. Viver pelo Espírito é viver guiado por esse Espírito que habita dentro de mim
e dentro de você. Viver pelo Espírito, primordialmente, é viver uma vida respondendo aos impulsos, às sinalizações que essa palavra cria, que essa palavra gera dentro de mim e dentro de você. O salmista, por revelação, com bastante sabedoria, ele fala sobre como nós podemos andar bem nesse mundo. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos pela palavra, que é Espírito, que é vida. Se já vivemos, se já recebemos vida no nosso Espírito, andemos como nas pessoas nascidas de novo. Amém? Você é um novo homem, você é uma nova criatura, você é templo do Espírito Santo, você tem essa palavra que é Espírito e vida. Então, você preenche todos os pré-requisitos para viver aquilo que Jesus diz em João 10, na parte B, quando ele diz: e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A alegria de Deus é ver os seus filhos andando na verdade, como diz em 1 João. Então, começa hoje, não deixa para amanhã. Começa a ler essa palavra, se esmera em conhecer, e assim você vai ter a iluminação necessária, como o salmista diz no Salmo 119: luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Essa era a palavra que eu tinha para você essa semana. Seja abençoado praticando essas verdades. Curte aí essa mensagem. Vê o vídeo por completo e compartilha com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Vamos fazer essas palavras chegar a outras pessoas, porque a única finalidade desse canal é ser suporte, é ser ferramenta para a cooperação e crescimento do corpo de Cristo. Um forte abraço a todos que acompanham o canal Acessando a Graça pela Fé e até a próxima semana. Deus te abençoe.